Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso online de Gestão Contábil, Plano de Negócios, promovido pela Escola de Negócios, por meio dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Univem. Já estamos no quarto ano em que esse curso é ofertado, na modalidade de extensão. Portanto, trata-se de um conteúdo relevante, que não fica apenas no âmbito da comunidade acadêmica, né, do Univem, mas a comunidade em geral, principalmente nesse tempo que a gente vem passando aqui de isolamento social. O curso, em toda a sua programação, irá abordar né, diversos temas relacionados aos aspectos contábeis de gestão empresarial, tratando de empreendedorismo, inovação, questões tributárias e financeiras, assuntos de tamanha importância nos últimos tempos, né, principalmente em se tratando dos impactos que a pandemia vem ocasionando nas organizações. Portanto, em tempos de crise, o Univem vem cumprindo a sua missão. Eu vou compartilhar a minha tela, mas não sem antes pedir para a professora Silvana realizar aí, fazer suas considerações. Professor Zamay. Professora, Posso? à vontade. Ok. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse momento. Este é um momento de aprender, né, de uma forma diferenciada para nós, para os nossos professores e para toda a equipe da comunidade que se faz presente. Vamos, pelo quarto ano consecutivo, estamos cada vez mais inovando e tentando levar para o nosso aluno e para toda a comunidade tudo aquilo que está acontecendo dentro da área de gestão contábil e de plano de negócio. Passo a palavra para o professor Zamay. Obrigado, professora. Obrigado, Leandro. E também a todos que estão aqui presentes. É uma satisfação muito grande ver que, nesse momento de situação de calamidade, uma situação bastante crítica, em toda a minha vida, nunca passei por nada igual, então eu vejo que pessoas que estão aqui, são 35 pessoas presentes, pessoas estão superando essas dificuldades e buscando conhecimento. Então, isso só nos dá mais motivação. Eu acho que a reconstrução da nossa sociedade, ela passa pelas lideranças que a gente vai formar. E esse conteúdo, ele é importante, é um conteúdo que faz parte de uma gestão voltada para a liderança, então é motivo de muita satisfação. Então, professor Leandro, professora Silvana e outros professores que virão em outros dias também, saibam que a gente está construindo um futuro melhor, né? Acho que como docente, como mestre, a gente tem esse grande objetivo de passar o conhecimento à frente. Então é isso que a gente tem que fazer, tá bom? A todos uma boa aula. Legal, obrigado, professora Silvana, professor Zamay. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, né, à nossa aula, nosso curso online aqui de extensão, por meio dos cursos, então, de Administração e Ciências Contábeis, né, da Escola de Negócios. Nesse momento, então, a gente inicia a nossa apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui, para vocês irem acompanhando. A proposta desse webinar hoje é da gente dividir o que a gente tem de conteúdo para falar, de empreendedorismo, plano de negócios, em três partes aí. A primeira parte, um pouco mais conceitual, para contextualizar o que é o empreendedorismo, o perfil do empreendedor, quais são os desafios, né? Na sequência, a gente aborda sobre inovação, criatividade, entra na estrutura de um plano de negócios para materializar essa ideia do empreendedor, e, por fim, a gente aborda a parte financeira desse plano de negócio. É lógico que o nosso objetivo aqui não é esgotar todo o assunto acerca desses temas, né? Mas a nossa proposta aqui, nesse curso,
é passar meio que um roteiro daquilo que é importante ser feito, ser seguido, para diminuir os riscos aí, né, do empreendimento. Tem um grande pensador que fala que planejar, no fundo, é errar menos, né? Porque aqui a gente não vai conseguir esgotar todas as variáveis, mas o objetivo aqui é de minimizá-las, né? Então, passar aqui um roteiro, um breve roteiro, do que deve ser feito para a execução. Então, para colocar a ideia em prática, né, você um dia tornar-se um empreendedor. Assuntos que a gente vai tratar aqui, é lógico que uma boa parte se refere a abrir um próprio negócio, um empreendimento. Só que muitas das informações, elas servem também para aquele perfil de empreendedor interno, intraempreendedor, né? Que tem a possibilidade de, na empresa onde trabalha, repensar processos, repensar produtos, repensar o próprio modelo de negócio, tá? Então, o que a gente vai tratar aqui hoje vai além do que simplesmente abrir um negócio, mas o principal objetivo aqui acaba sendo esse. Então, vou compartilhar minha tela a partir de agora. Rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem, então, uma programação desse curso online, né, da Escola de Negócios. E aqui, então, vou trazer os temas em que vocês poderão acompanhar. Estão enxergando a tela? Zamay, tá aí, né? Tá carregando ainda. Tá. Ainda não. Agora sim. Tá, legal. Bom, então, ali vocês já fizeram a inscrição, né? Boa parte do pessoal que está participando nessa aula de hoje. Então, a nossa agenda da Escola de Negócios, então, no dia 13, hoje, né, Empreendedorismo e Plano de Negócios, dia 16, Contabilidade e Gestão Empresarial, todas às 16 horas. No dia 20, Gestão Estratégica de Tributos, principalmente nesse momento aqui de pandemia, né, os contadores estão sendo muito requisitados pelos empresários. Aspectos trabalhistas e previdenciários, da mesma forma. E no dia 23, e no dia 27, demonstração do resultado e avaliação financeira. Faltou um azinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bem rapidamente, eu vou passar aqui pela parte mais conceitual. Eu, professor Zamay, professora Silvana, fica à vontade também de contribuir. Então, o que é o empreendedorismo, né, na prática? Então, essa palavra empreendedorismo, no final, ela tem um significado que é aquele que assume riscos, né? Então, o profissional que resolve empreender, colocar em prática uma ideia de negócio, no final ele já sabe que ele está assumindo riscos, né? E aqui a gente tem algumas definições, Dolabella, Barreto, Schumpeter, que diz que o empreendedor é aquele que sonha e busca transformar o sonho em realidade. O empreendedorismo é a habilidade de criar, constituir algo de muito pouco ou quase nada, né? Essa também é uma característica daquele que empreende. E empreendedorismo é o processo de destruição criativa. Eu particularmente, para mim a definição, assim, todas estão corretas, lógico, mas é daquelas é a que eu mais gosto. Por meio da qual produtos ou métodos de produção existentes são destruídos e substituídos por novos. E aqui, então, a gente tem um exemplo, né? Então, a gente coloca lá, 1977, o processo de destruição criativa da música. Então, a gente tem lá, em 77, na época, o vinil, ouvia-se música pelo vinil. Em 78, veio a fita cassete. Em 2000, a música, agora, eu passei a ouvir pelo CD. 2003, o iTunes. 2007, o streaming. Então, a necessidade de entretenimento, de ouvir música, ela continua existindo, né? O que vai mudar são os formatos, os meios pelo qual eu vou ouvir música. Aqui também tem o processo de destruição criativa do telefone, então eu preciso continuar me comunicando, mas o formato, né, os produtos pelo qual eu vou fazer isso, eles mudam. Aqui a gente traz alguns exemplos de negócios lineares versus negócios exponenciais. Então a gente tem um exemplo ali da Netflix versus Blockbuster, era a maior locadora, né, de vídeos, e que veio um empreendimento exponencial de base tecnológica, Netflix, e fez a destruição criativa desse modelo de negócio. E assim a gente tem nos formatos de banco. Oi, Zamay.
Leandro, me permite fazer uma, Fica à uma vontade. interrupção, um comentário acho que é interessante, e Fica à todas vontade. essas transformações que a gente conhece como negócios, como marcas, existem pessoas por trás, É né? isso. E imaginem essa equipe ou essa pessoa que teve essa visão de mudar, né, de desconstruir aquilo que estava na cultura da sociedade à época, o quanto foram chamados de loucos, de malucos ou de fora, fora da realidade, né? E seguir em frente. Então, eu acho que o empreendedor ele tem essas características também. Ele tem uma visão além da visão comum das pessoas, ele tem uma capacidade de convencer outras pessoas a se engajarem naquela ideia que ele teve, né? Então, você citou sobre a desconstrução da forma como você ouve músicas, né? Steve Jobs, a gente vai falar muito do exemplo de Steve Jobs, fundador da Apple. Foi uma pessoa assim que representou bem o que é o empreendedorismo. Foi uma pessoa que, enquanto a sociedade, enquanto os empresários desenvolviam seus produtos baseados naquela cultura que era predominante, ele enxergava além. Ele enxergava de como seria o futuro. Qual seria o futuro do computador? Qual seria o futuro da forma de distribuir música? Qual seria o futuro dos celulares? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre essa postura como empreendedor, né? Sempre questionar o futuro. Qual é a necessidade futura? Como que as pessoas vão se relacionar com os produtos, com os serviços? Quais são as necessidades que surgirão? E de que maneira a gente, como empresa, a gente vai atender essas necessidades? Essa é a função principal de um empreendedor. Então, a minha interrupção, até me desculpe, é Imagina nesse também. sentido. Fica à Essas vontade. marcas, elas são importantes, mas por trás dessas marcas existem pessoas. Sim. Estaremos nós, a gente que tem a capacidade de fazer essas transformações. Pode continuar, Perfeito, perfeito, perfeito. E se a gente notar aqui de todas essas marcas, a gente vê que por trás delas, né, tem a tecnologia, né? E a transformação digital das empresas, ela vai acontecer por meio da tecnologia, processos e pessoas. Então, é muito mais do que somente a tecnologia da informação, né? Então, bem colocado, professor. E aí fica claro aqui que por trás de grandes empresas, a gente tem grandes forças, mas ao mesmo tempo elas carregam fraquezas. E essas empresas que surgiram, né, principalmente de base tecnológica, empresas exponenciais, elas trouxeram, aproveitaram essas fraquezas dessas organizações e surgiram principalmente por conta de dores que em algum momento não estavam sendo bem atendidas, né? Então, os grandes bancos, veio o Nubank com essa proposta mais rápida, dinâmica, digital, flexível, Airbnb versus os hotéis tradicionais. Um quesito aqui que me chamou bastante atenção, acabou a imagem não ficando tão clara ali, lá embaixo a gente tem restaurantes, né, com iFood e a Netflix. Então, a Netflix, ela impactou diretamente os restaurantes no serviço à la carte, né? Então, a pessoa pensa, eu vou ficar no final de semana, eu vou pedir algo, uma pizza, um lanche, enfim, uma refeição, e vou ficar assistindo um filme, uma série, né? Então, a Netflix, que não é concorrente direto de restaurante, ela impactando toda uma cadeia aí, né? Aqui eu trago alguns exemplos de empresas tradicionais de jornalismo, né? Então, tem lá o SBT, Band News, a Globo, e a Jovem Pan, ela, antes, rádio, abriu algumas câmeras para que a gente pudesse acompanhar pelo YouTube, e agora eles viraram TV, né? E até o mote da divulgação, o marketing deles é a rádio que virou TV, né? E por trás disso tem tecnologia. Então, aqui tem inovação, o pessoal está procurando empreender dentro do próprio negócio, porque se as organizações não se movimentarem, vem um concorrente que hoje você nem sonha, nem existe, e de um dia para o outro ele te destrói, né? Nesse processo de empreendedorismo, de inovação, eu também quis trazer alguns termos aqui, que são bem recentes, né, por conta da indústria 4.0, e aqui quando a gente fala da indústria, a gente fala de todo um contexto, não somente a indústria lá manufatureira, mas na área de comércio, de serviços, empresas que hoje estão trazendo essas terminologias para dentro dos seus processos, do seu negócio. Então eu tenho automação, robotização, IoT, a internet das coisas, a inteligência artificial,
ajudando em processos ali repetitivos, né, com muitos dados, muitas informações, então eles já compilam isso e geram informações, né, ciência de dados, cloud, né, computação em nuvem, inteligência de negócios, big data, impressão aditiva. Aqui só dando um exemplo de IoT, internet das coisas, eu estava vendo num certo domingo, pequenas empresas, grandes negócios, e passou lá o Mercado Livre, com internet das coisas, em vários pontos ali, sala de reunião, para identificar quando a sala já estava desocupada, apesar de um agendamento, pode ser que o pessoal tivesse terminado antes daquele agendamento, enfim. E no refeitório ali, a hora que a pessoa entra, pega o prato para começar a se servir, no formato de buffet, já tem um painel ali mostrando qual é o desperdício daquele dia. Então, eles vão pesando todo o desperdício versus a quantidade de refeições. Então, naquele dia, estamos com 200 gramas, 300 gramas de desperdício por pessoa. Então, já é uma forma de você, na hora de se servir ali, você não querer ser mais um para contribuir naquele processo de desperdício. O empreendedorismo, então, o que é na prática? Né? É o movimento da dinâmica de mercado, onde produtores criam inovações no sistema econômico e educam consumidores a desejarem coisas novas. E esse empreendedorismo ele pode ser caracterizado por introdução de um novo bem, ou qualidade de um bem, de um produto, introdução de um novo método de produção, então eu estou empreendendo também em processos, abertura de um novo mercado, então estou buscando novos mercados para atuar na minha organização, eu estou empreendendo, conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas, bens semi-manufaturados, estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, de qualquer segmento. Então, aqui sim eu estou falando de abertura de um novo empreendimento. O empreendedorismo, o que ele é ainda? Né? Cria-se algo novo e de valor, essa é a proposta, e o valor ele tem aquela percepção subjetiva, preço é objetivo, é o que está na etiqueta, e valor é a percepção de benefícios versus sacrifícios. Então, o empreendedor, ele como também característica, quando ele pensa em criar algo novo para a empresa, ou num processo, um novo produto, um novo mercado, ele tem que pensar em agregar valores para os seus clientes, né? E agregar valor é aumentar benefícios versus os sacrifícios, os custos que ele vai ter em correr para adquirir aqueles benefícios. Exige tempo e esforço, exige correr riscos calculados, só que também tem como recompensa a independência profissional, financeira e satisfação. Ninguém está falando que é fácil, mas é possível, né? E no final, depois, é lógico, de uma caminhada, existe uma jornada no empreendedorismo, o objetivo é buscar essa tão sonhada independência profissional, financeira e também a satisfação pessoal. Aqui, quando a gente fala de habilidade gerencial, know-how, né, em negócios, então aqui a gente tem uma matriz que eu faço uma relação entre habilidades gerenciais versus criatividade e inovação. Se eu tenho um alto perfil de criatividade, de inovação, mas baixa habilidade gerencial de negócios, então posso ser considerado um inventor, porque eu consigo ter uma ideia bacana, só que aquela ideia na prática ela não vira negócio, não gera negócio. No final tem que gerar negócio, tem que gerar resultado, né? Se eu tenho uma baixa criatividade e inovação, habilidade gerencial também, know-how em negócios também baixa, é a grande maioria das pessoas, né? Nem tem muita criatividade e inovação, mas também tem habilidade gerencial de negócios, grande parte da população. Se eu tenho uma alta habilidade gerencial e baixa criatividade e inovação, eu sou um gerente, um administrador, um gestor da empresa, de equipes, né? Agora, se eu tenho uma criatividade e inovação alta, um perfil de criatividade e inovação, mas também com conhecimento, habilidade gerencial e de negócios, aí sim eu estou naquele quadrante ali do empreendedor. E a proposta é que a gente consiga contribuir para que vocês cheguem, né, aqueles que sonham em empreender, abrir um negócio, ou ainda que entrem empreendendo, né, na própria empresa, chegar naquele quadrante ali. E aqui a gente tem alguns mitos, né, e verdades acerca do empreendedor. Acho que o Zamay pode continuar a contribuir com a gente. Aí, Zamay. Vamos lá. São 3 os principais mitos, né, que cercam aí o imaginário das pessoas e impedem que essas coloquem em prática as suas ideias, então se tornem efetivamente dono do seu próprio negócio, ou muitas vezes empreenda dentro da empresa de alguém. Então, quais são os mitos, né, que é importante para a gente ver
se a gente muitas vezes, por conta desses mitos, a gente está criando alguns obstáculos, algumas barreiras que impedem que a gente avance, né? Então, o primeiro mito, quando você realmente ouve assim algumas conversas, ouvem a respeito do empreendedorismo, é que empreendedorismo é nato, ou seja, a pessoa já nasce com aquela habilidade. Então, muitas vezes a gente vê alguém de sucesso, né, um homem, uma mulher de sucesso, a gente atribui aquilo à sorte, ou porque foi uma pessoa que a vida deu a ele as oportunidades e ele simplesmente estava no lugar certo, na hora certa. Pode ser que exista sim, às vezes a pessoa já nasce de uma família que tem posses, então isso dá a ela uma educação de melhor qualidade, ou ela herde uma empresa e ela só dá continuidade. Acontece, isso acontece. Mas é exclusivamente para as pessoas com essa condição que está reservado um futuro promissor? Claro que não. Existem pessoas, por exemplo, Silvio Santos, uma pessoa que é bastante conhecida aqui no Brasil, um comunicador, acima de tudo, um grande empreendedor. Ele nasceu pobre no Rio de Janeiro, então uma pessoa sem condições, de uma família sem posses, mas acreditava que através da sua dedicação, da sua forma de se expressar, ele faria diferença na vida de muitas pessoas. E ele colocou em prática os seus ideais, tá? Então, a gente tem muitas histórias de pessoas que não tinham condições financeiras, não teve, de repente, a melhor educação, mas acabaram através das experiências que eles foram adquirindo. Então, você não nasce com a habilidade de ser um empreendedor, você desenvolve, não importa a condição financeira, não importa a idade que você tenha, se você aproveitar cada oportunidade que a vida te coloca, e vocês, eu estou falando aqui para 51 pessoas, vocês dedicaram agora mudou, agora são 53. Se você dedicou um espaço no seu dia hoje, no dia 13 de abril, para aprender algo novo, pode ter certeza que a vida te colocou hoje aqui, nesse momento, nessa sala, porque alguma informação que eu, o professor Leandro, a professora Silvana, e depois outros professores vão te passar, de alguma maneira aquilo vai impactar na sua experiência. Em algum momento da sua vida, essa oportunidade vai surgir, e aí você vai poder colocar em prática esse empreendedorismo. Então, o primeiro mito que a gente tem que derrubar é que empreendedor, ele não nasce empreendedor, ele adquire essa habilidade com o tempo. São as situações da vida, toda vez que você visita um lugar diferente, toda vez que você conversa com pessoas e pessoas diferentes, ali você vai acumulando experiências, você vai conhecendo melhor sobre determinada atividade, de repente você vai a um parque, e aí você vai comprar num carrinho de pipoca, de um pipoqueiro, a pipoca, e lá ele te atende de forma diferente daquilo que você estava acostumado, então você aprende ali uma técnica de venda diferente. Então todas essas situações simples da nossa vida que faz com que a gente tenha esse acúmulo de experiência para quando chegar o momento, e aí sim, a oportunidade, ela é uma questão da sorte que se encontra com a pessoa estar capacitada. Quando a sorte encontra uma pessoa capacitada, é que você tem a oportunidade, que você tem o empreendedor colocando em prática aquilo que ele acumulou até então. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que eliminar, tá? Então, empreendedor, ali é um mito, tá? Eles não nascem, eles aprendem com o tempo, tá? O segundo mito, né, são 3, o segundo mito é que o empreendedor, ele gosta de risco, ele é um apaixonado, ele é um irresponsável, ele joga a todo momento com risco. Não, esse também é um segundo mito que a gente tem que derrubar. O empreendedor assume risco? Sim, ele assume risco, tá? Por quê? Porque abrir um negócio, ou você, como funcionário, liderar uma equipe falando, gente, vamos desenvolver um projeto novo, vamos caminhar para esse sentido, porque essa é a tendência do futuro, isso impacta, claro, num risco. Risco do quê? Das coisas não acontecerem como planejado, de você ter insucesso. Então, empreender significa, sim, assumir risco. Porém, existem técnicas, ferramentas
para você dimensionar, quantificar esse risco e, portanto, uma vez que você conhece exatamente quais são esses riscos, você tem como você neutralizá-los, tá? Então, o empreendedor, ele assume risco, mas ele não é um jogador, tá? Ele não conta com a sorte ou azar. Ele calcula muito bem esses riscos e ele trabalha para minimizá-los, certo? Então, ele trabalha os recursos que ele tem à disposição, capital, tecnologia, pessoas, sabendo que corre-se aquele risco, ele trabalha esses recursos para que ele possa minimizar, para que ele possa diminuir o impacto caso esse risco se concretize, tá? Então, o segundo mito é que o empreendedor, ele não é um jogador, tá? Ele assume risco, mas risco calculado. O terceiro mito é que o empreendedor, muitas vezes, ele fala sobre situações que a gente não conhece, né? Então, por exemplo, eu citei aqui Steve Jobs. Imagine que ele, quando ele desenvolveu o iPhone em 2007, foi ele que trouxe essa metodologia de um aparelho celular, smartphone, né, com toda uma interação entre aparelho e usuário, abandonando a ideia de um teclado digital, de um teclado analógico, que era o comum dos concorrentes. Então, imaginem que ele, quando ele vendeu internamente para a sua equipe, para os seus investidores, a ideia de criar um aparelho celular diferente, capaz de baixar aplicativos, isso aumentaria a interação entre a máquina e o ser humano. Quando ele passou isso, é lógico que houveram resistências, é lógico que as pessoas se assustam, tá? Então, o empreendedor, ele tem essa característica de ele apontar caminhos que as pessoas têm dificuldade de enxergar, tá? Mas o empreendedor, não por isso ele é um lobo solitário, não por isso ele está sozinho, ele precisa desenvolver as suas habilidades de liderança, de relacionamento, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Não há um único empreendedor que conseguiu alcançar o sucesso sem depender de outras pessoas, certo? Então, o empreendedor, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que liderar, ele tem que mostrar o caminho, ele tem que estar à frente, ele tem que direcionar todos para aquele caminho que ele enxerga que é o melhor caminho para a empresa, para o negócio, ou para o departamento, né? Então, esse é o terceiro mito. O empreendedor, ele não é um lobo solitário, ele é uma pessoa que depende, sim, de outras pessoas, e ele tem que desenvolver a habilidade de trabalho em equipe. Então, continuando, né, depois da gente derrubar esses três mitos, quais são os atributos, né, que a gente identifica no perfil do empreendedor, né? Ele tem questões pessoais, ele tem as questões sociológicas, de entender muito bem o comportamento do mercado, mesmo que esse mercado esteja acostumado com outro tipo de serviço. Então, por exemplo, o professor Leandro comentou sobre a Netflix, que criou um jeito diferente de distribuir mídias, filmes. Então, imaginem só os fundadores da Netflix, o quanto eles entendiam, compreendiam qual eram as dores, né, as necessidades daquela sociedade, a ponto de enxergar que tudo aquilo que era feito, né, então as videolocadoras tradicionais, aquelas que mantinham um acervo físico de fitas VHS para alocação, aquilo era o que estava no inconsciente coletivo, aquilo era a cultura das pessoas, né? Imagine você mudar essa cultura. Então, você tem que entender de comportamentos sociais. Então, esse é um dos perfis sociológicos que o empreendedor tem que desenvolver, entender muito bem sobre comportamento social, né? E as questões ambientais, que a gente está inserido no mercado global. Então, hoje a gente sofre uma competição em nível global. Então, mesmo que você tenha uma pequena loja aqui na cidade de Marília, ainda assim, mesmo sendo uma atividade de alcance geográfico bem restrito, né, só para uma cidade, ainda assim você sofre a concorrência global. Por quê? Se for uma loja de eletrônicos, por exemplo, você tem sites, não necessariamente localizados no Brasil, às vezes sites localizados em qualquer parte do mundo, vendendo aparelhos eletrônicos e competindo com o seu negócio. Então, eu tenho que ter uma noção daquilo que está acontecendo no ambiente, né? Então,
Com base nisso, nesse conjunto de informações que a gente vai levantando, a gente vai enxergando as oportunidades, né? Então, opa, o meu negócio, qual é a fraqueza que ele tem? Quais são as dificuldades que eu vou encontrar? Porque eu sei que eu vou sofrer uma concorrência global. Qual o comportamento do consumidor? Como que ele se comporta em relação às preferências, aos hábitos, aquilo que ele gosta? Como que ele se comporta? Eu tenho que levantar esses dados. E aí, a gente falou aqui sobre os mitos, falou sobre quais são os perfis desejados do empreendedor, e a gente lista aqui 7 características que te torna empreendedor, né? Eu falei aqui que você aprende a ser um empreendedor, é o que mais prevalece, mas existem pessoas que nascem com o dom de assumir riscos, de calcular muito bem esses riscos, de enxergar oportunidade, montar um negócio, aí esse negócio tem sucesso, ele vende, ele começa do zero um novo negócio, ele minimiza novamente o risco. É uma pessoa que nasceu mesmo com essa habilidade de estar à frente de projetos. Existe também o empreendedor serial, são os investidores, por exemplo, investidor anjo, ele investe em vários negócios, né? Alguém que está interessado em fazer aportes financeiros, é uma modalidade de investimento financeiro, então ele investe em 2, 3, 10, 20 empresas diferentes, né? E aí ele é um investidor, é um empreendedor serial. Existe o empreendedor corporativo, né? Que é o intraempreendedor, é aquele que não é dono do negócio, mas ele trabalha para alguém, ele é um empregado, mas não por isso ele deixa de ser um empreendedor. Então, por exemplo, no departamento financeiro, eu posso ser um empreendedor, à medida que eu mudo as rotinas de, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, de repente o meu índice de inadimplência no contas a receber ele está muito alto, porque eu não tenho um controle efetivo, eu não aciono o meu cliente às vésperas de vencer um boleto, e depois de vencido eu não faço a notificação, e aí eu mudo essa rotina, eu aviso o meu cliente 1 dia, 2 dias, de que tem um boleto a vencer, depois eu pego aqueles clientes que tiveram um atraso, eu faço a notificação de que tem um boleto em atraso, eu ligo para negociar, eu faço todo um trabalho pensando em reestruturar esse processo e melhorar o meu índice de inadimplência. Então, me tornei, nesse momento, sem ter uma empresa, eu me tornei um empreendedor corporativo, tá? Um intraempreendedor. Existem os empreendedores sociais, acredito eu que alguns aqui até colocam em prática isso e nem sabiam que eram empreendedores. São aquelas pessoas que fazem algum tipo de ação social. Ligado à igreja, ligado a ONGs, então um trabalho de conscientização para a preservação da natureza, um olhar mais afetivo para os mais carentes, os mais vulneráveis. Existem pessoas que fazem um trabalho junto a animais que são abandonados. Então, você é um empreendedor social. Por quê? Porque você, através da tua capacidade, do seu tempo, você está mudando a sociedade. Então, você é um empreendedor. A característica do empreendedor é mudar as coisas, e o empreendedor social ele faz isso. Existe o empreendedor por necessidade, né? A gente está passando por um momento, né, que é crítico, a gente sabe que a economia será impactada, então é natural que após esse período, né, de isolamento, a gente passe aí por uma crise financeira, então muitos talvez terão que, por necessidade, se tornar um empreendedor, buscando uma fonte alternativa de renda, outros perderão o emprego, então terão que buscar uma colocação. Se ficar difícil essa colocação, é uma decisão natural abrir um próprio negócio, né? Então, existe o empreendedor por necessidade, que pode, de repente, por uma situação crítica, descobrir ser um belo do empreendedor, né? E o herdeiro é aquele que herda uma empresa. Então, os pais, os avós já possuíam uma empresa, à medida que esses pais deixam a empresa, eles vão passando para os seus filhos e ele se torna também um empreendedor, né? Ele também tem que gerir um negócio, tá? Então, essas são as 7 características que formam um empreendedor. A gente vai falar agora sobre os comportamentos, né, que a gente
São 15 comportamentos que são importantes que a gente coloca em prática, que a gente pratique, tá? Então, a gente colocou aqui, a primeira característica importante é a visão, tá? Então, o empreendedor, se ele como característica principal, ele tem a atitude de mudar as coisas, para isso ele precisa ter uma visão de futuro, tá? Então, ele tem que enxergar o futuro. Então, Zamay, como empreendedor, claro, eu vivo o ano de 2020, mas eu tenho que pensar como a sociedade vai estar em 2021, como ela vai estar em 2022, 23, 24, até 2030, tá? Então, eu tenho que pensar qual é o futuro, tá? Então, eu vivo hoje, eu coloco em prática um dos meus projetos hoje, mas sempre com um propósito. Esse propósito está alinhado com aquilo que eu vejo para 2021, 22, 23, 25, 2030, tá? Então, o empreendedor, ele é um visionário, tá? Ele enxerga quais são os movimentos que ocorrerão no futuro. O empreendedor, ele sabe trabalhar as variáveis financeiras, os impactos no custo, na produtividade. Ele é um tomador de decisão, tá? A gente, como empreendedor, a gente lida com recursos limitados, tá? Então, o capital é limitado, o tempo, ele é pré-determinado, então eu tenho lá um turno de trabalho de 8 horas, a equipe é sempre a menor possível, senão isso impacta no meu custo, então eu tenho que estar todo momento tomando decisões, certo? Então eu vou comprar uma máquina ou vou investir no lançamento de um novo produto, hein? Qual que é a minha prioridade? Será que é comprar a máquina ou lançar um produto? Às vezes eu só tenho dinheiro para um dos projetos, ou às vezes eu não tenho dinheiro para nenhum dos dois e eu preciso dos dois, e eu preciso tomar decisões, tá? Então, o empreendedor, ele é um conciliador, ele vai trabalhar com todas as variáveis. Eles fazem a diferença, eles acabam impactando a sociedade, tá? Então, enxergar o futuro, ele traz uma melhora significativa na qualidade de vida das pessoas. Um dos principais empreendedores do século XX, é considerado o maior até hoje de todos os tempos, foi Henry Ford, por exemplo, né? Então, quando ele lançou o primeiro carro dele em 1908, ok? Quando ele lançou em 1908, o que nós tínhamos de carro, de modelos de carro? Todas as montadoras lançavam esse produto, e esse produto era exclusivamente para pessoas de poder aquisitivo maior. Era um artigo de luxo, tá? Então, hoje, quando a gente vê a quantidade de carros que a gente tem nas ruas, né, a gente deve muito a Henry Ford. Por quê? Porque antes, um produto de luxo custava em torno de uns $2.600, o que era um valor significativo, só poucas pessoas nos Estados Unidos tinham acesso a esse dinheiro. Então ele enxergou que não, que o carro ele deveria ser um item de primeira necessidade, porque nós, cidadãos livres, a gente tem o direito de ir e vir de forma rápida e segura para qualquer lugar, e o carro ele veio com esse objetivo. Então Henry Ford, em 20 anos, em 2 décadas, pegando um carro que o padrão para você fabricá-lo era um carro que custava no mínimo $2.800, 20 anos depois, quando ele lançou nessa trajetória vários carros, mas lá no 20º ano, após o primeiro carro, ele lançou um carro a $265, e as famílias de menor poder aquisitivo nos Estados Unidos puderam adquirir um automóvel, né? Então, nessa trajetória de Henry Ford, o que ele fez? Ele levou as famílias de menor poder aquisitivo a chance de ter o carro, ou seja, impactou a vida das pessoas. Então, o empreendedor, ele muda, ele faz a diferença na vida das pessoas. Ele sabe explorar ao máximo as oportunidades, é alguém que está antenado, é alguém que acorda muito cedo, tá? Então acorda às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, já começa a ler um jornal, já assiste o telejornal, já conversa com as pessoas do momento em que ele está no trajeto até o trabalho, no trabalho ele conversa com pessoas, então é uma pessoa que sabe usar todo o tempo para enxergar e explorar todas as oportunidades.
Eu falei aqui que acorda às 5, 6 horas da manhã. Geralmente o empreendedor trabalha 12, 14 horas. Claro que você tem que conciliar com família, com descanso, mas quando você realmente quer mudar a vida das pessoas, você tem que se dedicar. São otimistas em qualquer que seja a situação. De repente fechou o balanço no ano, apresentou prejuízo, o ano que vem vai mudar, o ano que vem vai ser melhor, no ano que vem fecha de novo com prejuízo, não tem problema. O melhor ano, então, considerando esses 2 que passaram, que teve prejuízo, o melhor vai ser esse terceiro, nós vamos recuperar. É assim que pensa o empreendedor, ele é sempre um otimista. Se ele atendeu 3 pessoas e os 3 não fecharam a venda, é porque ele acredita que a 4ª pessoa vai ser aquela que ele vai conseguir efetivar a venda. Ele sempre tem uma visão otimista, ele não deixa o fracasso, o insucesso, mudar essa visão dele de que as coisas vão dar certo. São independentes e constroem o próprio destino, é alguém que não está preocupado com as pessoas taxando ele de louco, ou ela de louca, não, ele segue em frente, ele é independente. Muitas vezes o empreendedor, quando tem sucesso, é uma característica inerente, você fica rico, tá? Então, o trabalho que você tem, ele muitas vezes é compensado de forma financeira, então você acaba ficando enriquecendo, tendo conforto financeiro. São líderes, é aquilo que eu falei, você não pode deixar as pessoas de lado. Um empreendedor de sucesso, ele conta com pessoas. São bem relacionados, ele conhece os canais de venda, os canais de comunicação, então o fato dele lançar um produto novo significa que ele tem canais, né? Então ele já tem contatos em supermercados, em lojas, em rede atacadista, e ele usa esse contato para potencializar a venda dos seus produtos. Então ele é bem relacionado, ele conhece bons fornecedores, então é uma pessoa que se relaciona muito bem. São organizados, né? A gente fala aí em 8, 10 horas de trabalho, que para um empreendedor, pelo volume de demanda que ele tem, às vezes é insuficiente, mas ele tem que se organizar, porque é aquilo que eu falei, você tem que conciliar o trabalho com outras questões importantes, tá? Então, ele é organizado, principalmente no tempo. Eles planejam, a gente vai falar sobre plano de negócio mais tarde, eles planejam, tá? Porque a forma de você executar de forma rápida, com custo menor, é planejando antes muito bem, tá? Então, se eu quero uma festa de formatura, uma festa de aniversário, que as pessoas se divirtam, que eu gaste pouco, eu tenho que me planejar para isso, tá? E num negócio não é diferente. Se eu quero ser líder de mercado, eu tenho que me planejar para fazer jus a essa posição de liderança. Eu tenho que planejar produto, tenho que planejar processo, tenho que planejar minha equipe de venda, a comunicação, enfim, eu tenho que planejar. Ele possui conhecimento, o empreendedor, mesmo que ele às vezes, né, os mais antigos, né, um bom empreendedor, mas ele não tem às vezes o segundo grau completo, ele não frequentou a escola, ele não fez uma faculdade, mas nem por isso ele deixou de conhecer o que está acontecendo no mundo, nem por isso ele deixou de se atualizar, tá? Então, a gente que faz faculdade, a gente que tá num ambiente privilegiado, a gente já tem um conhecimento a mais, só que a gente não pode se acomodar e ficar contente só com isso. A gente tem que ler, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que interagir, é assim que a gente vai acumulando conhecimento. E eles assumem riscos calculados, né? A gente já falou disso, eles sempre assumem risco calculado. O 15º e último, ele cria valor para a sociedade, ele muda, né, uma sociedade. Por exemplo, todo mundo acho que conhece, né, aquela marca Knorr, pertence hoje à Unilever. A Knorr recebe esse nome graças ao sobrenome do fundador, é um alemão chamado Karl Heinrich Knorr. Ele é da ele é do século XIX, na Alemanha. A região onde ele morava na Alemanha, a região norte, é uma região que durante o inverno fazia muito frio. Então, por 4 meses, um frio rigoroso. E naquela época, século XIX, as pessoas não tinham condições de armazenar alimento. Então, muitos, durante esses 4 meses, eles morriam lentamente de frio e de fome.
Então, Karl-Heinrich Knorr, vendo isso, como a sociedade tinha dificuldade de passar por um inverno, o que ele fez? Ele começou a fazer testes de desidratação de legumes e hortaliças, e ele criou a primeira sopa em pó do mundo. Então, com a sopa em pó, os alemães e depois outras pessoas ali na Europa que passavam pelo mesmo problema no inverno, tiveram condições de sobreviver a invernos rigorosos, ou seja, criou um valor, salvou vidas, salvou milhões de pessoas da fome e do frio. Então, ficou rico, ficou milionário, mas impactou a vida das pessoas. Leandro? Legal, Zamay. Obrigado aí pela contribuição. Para a gente avançar, então, no que se refere ao empreendedorismo, tudo isso que o professor Zamay abordou com vocês, requer processo, não é de um dia para o outro, é tudo uma construção. E o que a gente tem visto nos dias atuais é um perfil bastante de imediatismo, né, dos profissionais. Então, o pessoal entra no mercado de trabalho, é lógico que a gente precisa ter ambição, crescer, né, conseguir obter resultados profissionais e financeiros, mas tudo isso é uma construção, leva tempo, né, e o que a gente vê é cada vez mais o pessoal atropelando esses processos. E o empreendedor, para que ele consiga, né, empreender, no final lá ficar rico, por exemplo, como uma das características ali também, né, apontadas pelo professor Zamay, ele precisa adquirir algumas habilidades, né. Então, a gente tem lá as habilidades técnicas, saber escrever bem, ouvir as pessoas, saber captar informações, ter uma boa oratória, né, se expressar bem a sua ideia, vender o seu produto, o seu negócio, ser organizado, possuir características de liderança, que também eu posso construir, trabalhar em equipe, know-how, experiência, conhecimento na área de atuação. Isso se refere a habilidades técnicas do empreendedor, do gestor do empreendedor. As habilidades gerenciais são aquelas que eu vou buscar estudando muito também na área de gestão, na área de negócios, né? Criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma empresa, administração, as finanças, né, do negócio, conhecimento na área operacional de processos, produção. Eu vou ter que buscar conhecimento para aumentar meu portfólio, meu repertório para tomada de decisão, controle das ações da empresa, ser um bom negociador. Isso aqui é uma das soft skills hoje muito em alta, né? As técnicas são as hard skills, e as habilidades pessoais. Então, os empreendedores envolvem disciplina, assumir risco calculado, como o Zamay já colocou, ser inovador, orientado a mudanças, ser persistente, né? E ser um líder visionário. Então, tudo isso ele tem que buscar, de uma forma ou de outra. E aqui, essa imagem aqui, esse gráfico, ilustra um pouco disso. Se a gente pensar aqui no eixo Y, né, na vertical ali, os níveis organizacionais, então eu tenho lá embaixo o operacional, pensando como uma pirâmide hierárquica, o operacional, na parte mediana ali o nível tático, gerencial, e no topo da pirâmide o estratégico. Para cada uma desses estratos da pirâmide organizacional, vai demandar um conhecimento maior de uma determinada área. Então, se eu falo no nível operacional ali, a base da pirâmide, se eu trabalho no nível operacional, eu preciso ter mais conhecimento técnico, de saber fazer a coisa acontecer. Eu preciso ter um conhecimento bastante de relacionamento humano, né, conhecimento da área de humanas, porque eu preciso me relacionar com os colaboradores, com o meu supervisor, com o meu gestor. Então, eu preciso ter muita habilidade na área humana, e eu preciso ter um mínimo de conhecimento conceitual, né, do mercado em que a minha empresa está inserida, o que é uma missão, visão, valores do negócio, que é por esse motivo que eu trabalho. Então, tem que ter um mínimo de conhecimento conceitual, gerencial. Quando eu subo no nível da empresa, que é o nível tático, o nível gerencial, eu já não preciso mais ter tanto conhecimento técnico de coisas. Lógico que eu preciso ter sim, até para poder gerenciar a minha equipe na linha operacional, na base da pirâmide. Eu continuo tendo que ter bastante conhecimento na área de relacionamento humano, porque agora, além de gerenciar a minha equipe, eu vou me relacionar com os diretores, com o pessoal da diretoria, da área executiva, e eu preciso ter mais conhecimento conceitual, porque agora eu vou ter que negociar com os diretores, eu vou ter que ter um entendimento melhor da empresa, aí eu preciso ter conhecimento gerencial conceitual.
E, por fim, quando eu subo na parte estratégica, que é o topo da pirâmide, né, então o nível de diretoria da organização, o nível de conhecimento técnico ali, que é aquele cinza mais clarinho, ele diminuiu naquela faixa, no estratégico. Por quê? Eu preciso ter um mínimo de conhecimento de coisas? Sim, né, mas é para isso que eu tenho um gerente para cuidar, direcionar a galera, liderar a equipe, fazer a coisa acontecer, mas eu preciso continuar tendo muito conhecimento humano, porque além de me relacionar com os gerentes, né, do nível tático, eu também agora preciso me relacionar com fornecedores, com parceiros de negócio, então eu preciso continuar tendo essa habilidade humana. E mais do que nunca, essa habilidade conceitual, que é buscar conhecimento, aí fazendo uma faculdade, fazendo cursos rápidos, cursos livres acerca de assuntos da área de gestão, de negócios. Então, o que eu quero dizer é que quando eu busco um nível estratégico, de diretoria, de planejamento estratégico, o fazer as coisas, não que não seja necessário, mas vai ser menos exigido. E vai ser exigido mais conhecimento conceitual, porque é aí que gera o campo de ideias, né? E o que a gente tem visto hoje, cada vez mais o pessoal desejando chegar no nível estratégico, mas com pouco conhecimento conceitual, né? E a hora que chegar lá, não vai sustentar. Então, por isso que eu falo, o empreendedorismo, ele é um processo, é uma construção, tá? E aqui a gente tem os 7 princípios do Jobs, Amai, depois se você quiser complementar. Então, faça o que você gosta, tem relação com a carreira, né, do empreendedor. Então, o fato dele fazer o que ele gosta já é um passo a mais aí, em termos de motivação, de engajamento. Causa impacto no universo, aí tem relação com visão, onde você quer chegar. Põe seu cérebro para funcionar, então pense sempre, nunca esteja satisfeito com o status atual, status quo, né? Venda sonhos ao invés de produtos, aí você entra no campo das emoções, e aí isso aqui vai ter um impacto em termos de preço, de valor de produto, valor de mercado do seu negócio, da sua empresa, porque aí você está lidando com emoção, não somente com a usabilidade ali que começou depois de consumido um produto ou um serviço, acabou. Aqui a gente entra no campo das love marks, né, das marcas mais amadas pelas pessoas, né. Cria experiências incríveis, aí eu entro no campo do marketing experimental, sensorial, que foi o que o Jobs fez bem com a Apple. Diga não para 1000 coisas, saiba escolher, até porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e você precisa se dedicar naquilo que de fato vai gerar valor, agregar conhecimento para o seu empreendimento, para o seu negócio, e domine o futuro, aí aqui você tem que ter foco. E aí entra naquilo que o Zamay lá atrás já comentou, eu preciso ser um visionário, eu preciso tentar enxergar o futuro, por mais que não seja tão fácil assim, mas eu tenho que estar sempre à frente do tempo. Zamay, você ia fazer um comentário? Deixa eu só compartilhar uma experiência que eu tive, né? Eu, há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu acordei num domingo pela manhã, com o objetivo de passar uma tinta aqui na parede de casa. Eu não tinha tinta, não tinha me programado, aí eu saí atrás de uma loja de tinta que estivesse aberta num domingo de manhã, e aí não haviam muitas opções, e aí eu fui com o meu carro e cheguei até uma loja na periferia, ali na Zona Sul, bem ali próximo, ali ao final da Avenida João Ramalho. Quem é de Marília sabe que avenida é essa, é a principal ali da Zona Sul, né? Então, cheguei ali numa loja pequena, e aí na entrada existiam algumas esquadrias, algumas portas, janelas, que eu nem conhecia a marca, mas elas estavam utilizando algumas embalagens, né? E por que eu estou compartilhando isso? Por que eu estou falando desse caso que aconteceu comigo? Eu trabalhei numa empresa aqui de Marília, numa metalúrgica, que fabricava portas e janelas, né? Que fabrica portas e janelas. E quando eu comecei lá, em 1998, foi um período para a empresa que ela estava passando por um processo de certificação da ISO. A gente tinha um número de reclamações de clientes acima do normal, a gente corria o risco de não ser certificado, e sem contar, né, que eram clientes que compraram, investiram um valor alto para ter o produto e não estavam satisfeitos, né? Então não era nem só pela certificação, era pela satisfação mesmo do cliente, né? Então, aquela época, né, em 1998, 99, quando eu comecei a trabalhar lá, qual que era o status quo, qual que era a situação do mercado de esquadrias, né? Era um mercado que não utilizava embalagens, então o produto ele ia sem embalagem, e a gente tinha que ter uma solução, né, para
para aquela situação. A empresa também não utilizava nenhum tipo de embalagem. E aí a gente começou a estudar, e aí eu fiz parte da equipe, né, que começou a discutir as possibilidades, como que a gente reduziria o número de reclamações de clientes, as devoluções por amassamento, por risco, por alguma avaria no produto. E aí a gente chegou à conclusão que o produto ele estava muito exposto. Então, do momento em que ele saía da fábrica em direção à loja de material de construção, esse produto permanecia um tempo no estoque da revenda, né, da loja de material de construção, até ela ser embarcada num caminhão e chegar até a obra, até o canteiro de obra, todo esse processo é que causava o impacto negativo no produto, né? Então, a gente chegou à conclusão que seria embalagem, eu fiquei responsável por desenvolver as embalagens, foram mais de 2.400 modelos diferentes, porque eram tamanhos diferentes, características diferentes, então foi um número bastante significativo. Então, o que aconteceu há 1 ano e meio atrás? Quando eu me deparei com uma marca que eu nem conhecia, que estava usando embalagem, eu naquele momento eu mentalizei, Leandro, mentalizei todos que estão aí assistindo, eu mentalizei o seguinte: Zamay? Zamay? Tá me ouvindo? Professor Leandro, eu acho que ele teve algum probleminha. Tá. A professora me ouve bem, né? Sim, Tá. ele está travado aqui. Tá. Eu vou continuar aqui, então. Depois ele pode... Ok, pessoal. Então, só para a gente dar sequência, até para dar um feedback aqui para vocês, a nossa previsão do curso, né, é das 16 até as 17. Quando a gente foi montar esse conteúdo, falando da área de empreendedorismo, plano de negócios e gestão financeira, ele é um tema um tanto abrangente, a gente não gostaria de deixar tão superficial para vocês, né? Então, por esse motivo, a gente avança só mais um pouquinho no horário, eu peço paciência para vocês, tá? Aqueles que por algum motivo têm algum compromisso, já tinham se organizado, mas vai ser um prazer se vocês puderem continuar, tá? Só reforçando para aqueles que chegaram depois, eu sou o professor Leandro Tenório, eu sou coordenador do curso de administração e dos cursos de gestão do Superior de Tecnologia do Univem. O professor Zamay está no time nosso, na Escola de Negócios lá. A professora Silvana, coordenadora do curso de Pedagogia do Univem e também professora do time da Escola de Negócios lá, somando, então, com a gente nesse esforço aqui na área de gestão, tá bom? Então, a gente continua, tá? Para aqueles que puderem continuar, vai ser um prazer para a gente, tá bom? Continuando aqui, então, considerando tudo isso que a gente falou, né, do Steve Jobs, então, o que ele trazia ali como os princípios, né, que norteavam as decisões dele, enfim, na área profissional, empreendedora, por trás de tudo isso tem a criatividade, que ela é aplicada, é a habilidade de resolver problemas de forma inédita. Hoje está muito na moda, por quê? Porque o mercado está exigindo isso, que a gente tenha competências de resolução de problemas complexos. Certa vez eu estava vendo um treinamento do Murilo Gun, é um profissional da área de criatividade, e uns exemplos que ele utilizava, por exemplo, se um construtor constrói uma casa em 30 dias, em quanto tempo 2 construtores construiriam a mesma casa, né? 2 operários construiriam a mesma casa? Aquela resposta tradicional que a gente está acostumado a aprender na escolinha é o 30 dividido por 2, 15 dias, né? Mas se a gente der uma resposta que 2 meses para construir a mesma casa, também não seria errado, deveria ser considerado. Por quê? Agora, com 2 profissionais trabalhando, talvez eu tenha queda de produtividade, porque vão conversar, vai dispersar no processo ali na execução. Da mesma forma, uma pessoa come um saco de pipocas em 30 minutos. Em quanto tempo 2 pessoas comeriam o mesmo saco de pipocas, né? A gente poderia falar 15 minutos, mas eu poderia, uma resposta também aceita, poderia ser em 5 minutos, porque a partir de agora eu tenho concorrente também, né? Então eu tenho que comer mais rápido que o concorrente, então eu poderia comer em 5 e não em 15 minutos, como seria aquele processo tradicional que a gente foi educado desde a época da escola para não resolver problemas complexos. Então, a partir de agora,
esse é o formato de atuação no mercado que a sociedade exige, né? Bom, aí então a gente tem que falar de inovação, que vem do latim, significa fazer algo novo. E no conceito, então, empresarial, né, ele tem uma relação com 3 fatores, esse conceito da inovação. Primeiro, eu posso criar novas ideias, eu devo selecionar a melhor ideia e implementar a ideia. Porque se ficar somente no campo da ideia é invenção, né? Então não vira inovação. A inovação ela tem que ser validada, a ideia tem que ser validada, ela tem que ser selecionada e ela tem que ser implementada. Isso tem que gerar retorno, dinheiro, né? Isso tem que ser bom, tem que ser lucrativo, senão não é inovação, né? E essa inovação ela pode acontecer em 4 níveis na empresa, né? Ou uma inovação de modelo de negócio, que vai gerar mais valor para a empresa, alteração da sua estrutura organizacional. Tem um processo chamado downsizing, que é o achatamento, onde cada vez mais eu diminuo aquele nível hierárquico da pirâmide lá, né? Então, empresas mais tradicionais, ela tem, são vários níveis hierárquicos. E hoje essas empresas, esses novos modelos de negócio, via de regra de base tecnológica, eles trabalham num nível mais achatado, que é o downsizing, que a gente chama, o achatamento da pirâmide, né? Então, menos níveis, a comunicação ela flui mais rápido, a resposta ao mercado flui mais rápido. Então, e esse momento que a gente está passando da pandemia, algumas empresas, elas foram meio que obrigadas, né, a se digitalizarem, então aqueles processos analógicos agora passaram a ser digitais em algum momento, e algumas empresas, elas vão ter que passar pelo processo de transformação digital mesmo, repensar todo o modelo de negócio. E esse momento, ele tem trazido para esses empreendedores que são visionários, uma nova percepção do negócio que até então talvez ele venha protelando, mitigando para resolver. Agora ele viu que aquilo é bom, que funciona, e a pandemia, ela, no geral, ela vai gerar uma alteração de modelo de negócio, né? Então, novos formatos de se entregar. De repente, eu tinha uma escola 100% física, e agora eu vi que eu tive que dar aulas remotas, e eu posso agora entrar no campo de ensino à distância, ensino online, enfim. Eu posso ter uma inovação, além do modelo de negócio, de processos, então uma melhoria na produção. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente em Garça, que ele já tem trazido para os projetos dele, ele comprou uma impressora 3D, impressão aditiva, então agora ele não depende mais do pessoal fazer injeção de plástico para fazer os componentes, para fazer os modelos dos produtos. Ele já vai testando, projetando, ver se funciona, se não funciona. Então, trazendo melhoria nas vendas, melhoria no produto, na qualidade do produto, né? Eu posso ter inovação de mercado, oposição, então, buscando um novo público-alvo, nova classe social, faixa etária, criando um novo tipo de produto, talvez com uma nova marca que atenda aquele nicho que antes eu não atendia, então estou inovando dentro do negócio. E ainda assim, a inovação do produto mesmo ou do serviço, por uma alteração tecnológica, uma nova embalagem, agilidade no atendimento. E da mesma forma, como eu disse, a pandemia ela tem trazido essa necessidade para muitos empreendedores. Teve um cliente que uma vez eu também atuo na área de consultoria, que a princípio a contratação foi para ajudá-lo na área financeira. E quando eu cheguei na empresa, eu falei para ele que a gente poderia criar os melhores processos de gestão financeira, custeamento, precificação, mas a primeira coisa que ele deveria fazer ali era inovar na marca dele, porque a marca já não comunicava mais o que ele fazia, porque a marca era de 10 anos atrás, nesses 10 anos ele mudou o produto, mudou a embalagem e a marca remetia aquele produto inicial, né? Então a inovação ela pode acontecer para começar, iniciando pela marca mesmo. Então também um outro nível de inovação, que é a inovação de produto ou serviço. E quando eu falo em tipo de inovação... Pois, Amai, pode falar. Voltei, desculpa. Voltou, você caiu aí. Derrubou, caiu a internet aqui. Posso só concluir lá? Sim, Zamai, do Jobs. Então, o que eu concluí quando eu cheguei lá naquela loja de material de construção na periferia e vi um produto que eu nem conhecia a marca usando embalagens? Eu concluí que 10, 15 anos atrás, eu estive à frente de uma equipe que acabou impactando todo um setor. Então, ali eu fui um empreendedor, porque eu e minha equipe, né, porque a gente acabou mudando totalmente a estrutura de como vinha sendo feita, algum tipo de processo no setor que eu atuava, e
E aí o que eu quero deixar aí de reflexão a todos é, e você? E você? Que história você tem para contar? O que você fez na sua empresa? Mesmo que seja uma pequena melhoria, mas o que você impactou naquele sistema da empresa? Então, eu acho que é importante isso, né? A gente ter essas histórias para contar. Falar, olha, eu fiz isso, eu participei disso, eu ajudei a mudar isso. Eu acho que o empreendedor ele vai acumulando histórias, né? Histórias de como ele foi importante nas mudanças. Pode continuar, Leandro. Legal, Zanoi, obrigado aí. Voltando então na inovação, então a gente tem 4 níveis, né? Modelo de negócio, de processo, de mercado, né, oposição, e de produto ou serviço. E em cada um desses níveis, essa inovação ela pode acontecer de forma incremental ou radical. Incremental é como o exemplo que eu dei, né? Então a gente vai lá, repensa a marca, redesenha a marca, e uma mudança radical é quando eu penso em novos produtos, novos serviços para aquele mesmo modelo de negócio, né? Então ali eu tenho uma mudança mais radical, algo novo para o mercado. E nesse cliente, no primeiro momento a gente mudou marca, e depois a gente pensou em novos produtos, que lá no passado ele já tinha trabalhado, tal, mas não explorava, e ele passou agora a comercializar, aproveitando a sua rede de clientes, de contatos, e ofertando um novo produto. Isso fez com que o faturamento também aumentasse consideravelmente. Então, diferenciando rapidamente aqui, a descoberta é resultado de uma atividade científica, a motivação é principalmente intelectual, a invenção é o resultado de uma atividade tecnológica, mas a motivação é técnica. Até então, eu talvez não tenha conhecimento de gestão, como explorar essa invenção para ganhar dinheiro, e a inovação, diferente da invenção, ela tem o objetivo de explorar comercialmente, então, essa invenção, tecnologia, produto ou processo. Então, a motivação da inovação, ela é econômica. Ela tem que trazer algum resultado para a empresa, senão não faz sentido, né? Talvez eu perdi tempo e dinheiro. Então, eu tenho que ganhar tempo no processo, eu tenho que conquistar novos clientes, eu tenho que aumentar a qualidade do meu produto para que ele seja mais vendável. Então, no final, a inovação ela tem que ter um cunho econômico. Nesse sentido, quando dá certo, né, a empresa pode desfrutar desse resultado por anos. E aqui eu trago um exemplo bem rapidamente. Não sei se boa parte de vocês já ouviu falar sobre esse salão. São várias empresas da dona da beleza natural, a dona Zica, esse é o apelido dela. Ela começou há muitos anos lá atrás com um salão de beleza, de bairro mesmo, e ela descobrindo, buscando fórmulas, né, para deixar o cabelo com um movimento natural, né? Ela é afrodescendente e ela não estava satisfeita com o próprio cabelo. Ela queria que o cabelo dela não precisasse ficar fazendo alisamento, tal. Ela queria que ele tivesse os cachos, mas com um movimento natural e tal. E aí ela foi buscando, fazendo toda uma alquimia, buscando novos produtos ali, várias misturas, para conseguir chegar nesse resultado. Muitos anos depois ela conseguiu, e ela resolveu, então, abrir um salão para levar essa solução para o pessoal ali do bairro onde ela morava, tal, e tinha um público bem grande. E aí ela começou a atender, abriu o salão, e foi crescendo o movimento, começou a ter que distribuir senha e tal, até que veio, e ela chamou, começou a aumentar, precisava aumentar a estrutura, chamou o irmão para ser sócio, o irmão ia se casar, resolveu vender o carro, entrar na sociedade com ela, e o irmão trabalhou por muitos anos no McDonald's, e lá é linha de produção, né, dos maiores exemplos de linha de produção. E ele falou, por que não, para a gente conseguir atender todo mundo, porque no geral um salão de beleza, o cabeleireiro ali, a cabeleireira, ela começa o processo e vai do início ao fim, né, e aí ele falou, por que não cada cabeleireira no salão se especializar em algo, em uma determinada função. Então tem uma que só vai lavar, mas vai lavar, fazer a melhor lavagem e o mais rápido possível. Tem aquela que vai fazer o tingimento, mas vai fazer o melhor tingimento no menor tempo possível. E aí as clientes passaram a andar na linha. Então o salão virou uma linha de produção. Você faz uma parte do processo, volta para a cadeira, aguarda a senha, é chamado no próximo setor, e assim foi. E tomou uma proporção muito grande, e ela chegou até a ir lá defender o seu negócio na Endeavor, nos Estados Unidos e tal. O que eu quero dizer ela inovou em processo, né? É lógico que gerou uma nova empresa, um novo formato de salão, mas aqui ela já tinha um salão, ela inovou no processo, porque no geral os salões por aí, eles trabalham naquele formato tradicional. E esse aqui é o Michael Porter, né, professor da Harvard, da área de gestão, um dos papas aí na área de gestão,
E ele fala que o segredo está em competir para ser único, diferente, né? Ser o melhor não é mais suficiente, porque todos estão empenhados em ser o melhor. Então a gente acorda, levanta, né, todos os dias buscando fazer o nosso melhor. Mas o objetivo, o segredo é ser único, né? Então, quando se pensar em salão de beleza para o público afrodescendente, quem vai se pensar na beleza natural? Então, ela, nesse sentido, ela é única ali no segmento. Não única, mas aquela que foi a pioneira, né, que vem se destacando. E nesse conceito, nesse contexto, né, onde entram as startups? Então, a gente sabe que é um grupo de pessoas que procura um modelo de negócio repetível, porque ele não tem que estar vinculado a um processo ali, a um processo manual, né? Então, via de regra, para eu conseguir ter um negócio repetível, eu preciso ter tecnologia da informação por trás, e ele tem que ser escalável. Independente da quantidade de volume, toda a minha tecnologia, tudo que foi criado por trás, ele vai sendo suficiente para absorver toda essa demanda. E trabalha em condições de extrema incerteza, né? Não significa que todas as startups dão certo, né? Mas é possível. Então, repetível é conseguir entregar o produto facilmente, em diversos lugares sem muitos problemas, e escalável quando eu ganho fôlego e força muito rápido, crescendo de uma forma veloz e sustentável. Quanto mais automático, mais força e mais escalável, né? Lidando com incerteza, então essa mudança gera reações incertas, não sabemos se as pessoas vão aceitar ou não, então essa é uma das características da startup, mas para isso existe o processo de validação, de pivotagem, vou lá, testo no mercado, valido, vejo o mínimo produto viável, um MVP, vejo que os meus clientes potenciais estão falando desse produto, se tem algo que não estava legal, eu volto, ajusto novamente esse produto, esse serviço, devolvo para o mercado novamente, e assim eu vou melhorando o processo, até uma hora que era aquilo que o cliente desejava, muito provavelmente nesse momento é onde faz a barriga ali de demanda, né? É onde o processo vira exponencial. Elas quebram paradigmas, aquilo que antes as empresas faziam, né? Tipo Uber, Airbnb, Netflix, né? Tentam vender produtos e serviços que não existiam, mudam a forma de se fazer negócio, aumentando o grau de sucesso da startup. Então, primeiro eu tenho que descobrir esse cliente, a proposta de valor, o que eu quero ofertar para ele, qual vai ser o modelo de negócio que eu vou ofertar. Via de regra, a startup ela tem tecnologia da informação por trás, então uma empresa de base tecnológica. Aqui a gente não está falando que todas as empresas daqui para frente, todas têm que ser empresas de base tecnológica, mas significa que todas vão passar pela tecnologia para conseguir perdurar no mercado, né? Feito isso, descobrir esse cliente, eu preciso validar, como eu disse, o teste desse modelo de negócio com o cliente, aí eu vou ter uma ideia de geração de demanda, eu consigo dimensionar o potencial do meu negócio, e aí eu transformo essa startup numa organização sólida. Lembrando que startup é um ciclo de vida da empresa, chega uma hora que ela deixa de ser startup, porque ela já virou uma empresa grande, sólida, né? Reflexões sobre então, o empreendedorismo. Estude o mercado, seu limite não está no que você sabe, né? Então é importante o empreendedor buscar a informação do mercado, estabelecer meta, então o que vale não está na saída nem na chegada, mas o que o que está na travessia, né? O pessoal normalmente fala, os fins justificam os meios, para mim os meios justificam os fins, né? Aquilo que eu estabeleci de meta no meio do caminho é se eu vou chegar ou não no meu objetivo final. Desenvolva sua liderança, existe... Oi, Zamay, pode falar. Leandro, você citou do McDonald's, né? O McDonald's ele tem uma meta de entregar um pedido em 1 minuto e meio, então a partir do momento que o cliente ali no balcão ele finaliza o pedido, é 1 minuto e meio para ser finalizado e entregue. Então, como o McDonald's ele consegue fazer isso? É porque lá na cozinha, nas etapas que vão construir aquele pedido, ele estabelece que a batata frita tem 20 segundos para ser frita, o hambúrguer tem que... a carne, né, tem que ser 40 segundos frita, o pão tem que ser selado. Então, a soma de tudo isso é que dá 1 minuto e meio. Então, o que vale, né, é a construção de metas para chegar a um resultado final, né? Então, não é a gente não pode pensar em ser líder de mercado e não fazer nada para justificar isso. A gente tem que reestruturar todo o processo, né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Pode continuar.
Perfeito. Desenvolve sua liderança, né? Ela existe quando há um movimento coletivo em direção a um único objetivo, e aí o empreendedor ele precisa ser líder, porque no final a gente fala que o líder, o empreendedor, ele precisa com que os colaboradores, né, a equipe, sonhem o sonho dele. E hoje acaba sendo um desafio, porque, no geral, as pessoas também acabam nem sabendo o que é sonhar, né? Mas por quê? Porque não estabelece meta, não estabelece objetivo, vai vivendo um dia de cada vez. Então, esse é um dos grandes desafios. Acredite em você, não é a montanha que superamos, mas a nós mesmos, nossas próprias limitações. Exato. E, por fim, de tudo isso, faça um plano de negócios, um business plan. A velocidade só faz sentido quando você sabe onde quer chegar. E aí, Zamay, eu vou só pedir uma gentileza. A gente aqui vai passar rapidamente pela estrutura do plano de negócios, do que deve conter nesses tópicos, né? Zamay, a hora que você saiu da sala, acabou indo, eu falei para a turma que a previsão era até às 17, mas como era um tema abrangente, a gente não gostaria de deixar tão superficial, sim, que é legal. bastante informação relevante, então que a gente estender um pouquinho mais. Para aqueles que já se programaram, tudo bem, mas eu falei, se a turma pudesse continuar, seria um prazer aqui a gente tê-los com a gente ainda. Então, assim, até para a gente não explorar muito o nosso tempo, Zamay, então nessa parte do plano de negócios ali, dos quesitos, do que compõe, que a gente possa falar de uma forma abrangente, né, mais generalista, né, a gente já tinha conversado, e aí depois eu quero fazer o fechamento, como eu disse, uma inovação, ela só vai ser inovação, aquela ideia que eu tive no começo, né, do empreendedor, ela só vai ser inovação se no final gerar resultado. E aí, num empreendimento, num negócio, onde que eu vou enxergar isso? No plano financeiro, né, se o projeto ele é economicamente viável, né? Então, a gente vai fazer a análise de viabilidade econômica financeira desse plano de negócio, dessa ideia de negócio. Tendo aderência do mercado, o cliente desejando comprar aquele produto, aquele serviço, e justificando todo o investimento que vai ser feito, em relação ao custo desse projeto, quanto vai custar tudo isso, aí eu vou poder falar se o projeto ele é viável ou não. Mas tudo isso antes dele acontecer. Então, essa é a grande proposta do Business Plan. Né? Perfeito. Beleza? Leandro, pode ir nas engrenagens? Acho que direto lá, né? Melhor. Você quer passar rapidinho aqui, só para os motivos para que as pessoas não cometam, né? Tá, bacana, né? A importância de fazer um plano de negócio, ela é traduzida aqui nesse ranking, né? A gente tem uma taxa de mortalidade das empresas aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, 25% das empresas que abrem não alcançam 1 ano de vida, tá? Então, de cada 4 empresas que abrem no Brasil, uma não completará 1 ano de vida, tá? E 85% não completará 5 anos de vida, né? E aí fizeram um levantamento, esse levantamento é do Sebrae. Quais são os motivos principais para que as empresas fechem as portas? É incompetência? Não, nem sempre. Às vezes a pessoa é muito competente, é uma ausência de uma boa ideia? Às vezes, mas também não é o único motivo que leva as empresas a fecharem. Para nossa surpresa, ausência de planejamento, tá? Então, é o que mais aparece. A maioria dessas empresas não sabia o que fazer, não sabia quanto que ia gastar no começo, e aí quando surgiram as demandas de investimento, de gastos, até esperar tracionar o negócio, as despesas continuam acontecendo, não tinha capital suficiente. Então, o primeiro item da lista é a ausência de planejamento. Então, do diferencial claro, né, do negócio. Exato. Não tem um diferencial claro. Então, o plano de negócio, ele justamente vem para minimizar esse primeiro item do ranking, que é planejar corretamente o seu negócio, em todos os aspectos, no mercado, na parte legal, na comunicação, no marketing, no produto, nos diferenciais e na parte financeira. Pode passar para as engrenagens. Legal. Mas ali não tem equipe certa, não atender a tentar ser concorrência. São os outros itens, né? Mas o principal ali... O principal é a ausência de planejamento, né? Então, a gente colocou aí quais são as estruturas obrigatórias num plano de negócio. Então, o plano de negócio nada mais é do que você colocar num papel, de forma formalizada, né? Você escreve o que você pensa em termos de negócio, em termos de oportunidade que você
está tentando alcançar, da ideia que você teve. Então, a gente separou aqui os 6 itens principais, né? E todos eles se completam. Então, a gente tem... o primeiro item é estudar o mercado, identificar as necessidades da persona. A persona é o público-alvo, tá? É o cliente que hoje não está sendo bem atendido com as marcas que estão hoje no mercado. Então, a primeira coisa, você precisa entender as características, mas não só isso, você precisa fazer uma análise das oportunidades que o mercado está te oferecendo e também das ameaças que esse mesmo mercado te oferece. Então, o primeiro item é estude muito bem o mercado, entenda quem é a persona, entende como está o mercado em relação à concorrência, em relação aos pontos fortes e fracos dessa concorrência. Depois dimensione, baseado lá naquilo que você determinou, né? Você vai fazer uma previsão de demanda, uma expectativa de quanto que você pode faturar, e aí você dimensiona o seu negócio. O quanto você precisa de gente para operacionalizar aquela ideia, quais são as tecnologias, qual a estrutura física. Faça um levantamento da questão legal. A gente tem aqui no Brasil diversas leis que acabam definindo como que deve ser a atuação de uma empresa, então tem que entender qual é a estrutura legal e também a tributária, que vai impactar diretamente no custo do negócio. Eu vou fazer um plano de marketing, identificar através lá do meu público-alvo quais são os canais de venda que eu vou trabalhar, quais são os canais de comunicação que eu vou divulgar o meu produto, né? Eu tenho que vender. Né? E aqui mais do que nunca o marketing digital, né, Zamay? Exato, o marketing digital, porque para uma empresa que está começando, o marketing digital é o mais democrático que existe, né? Você criar toda uma estrutura de comunicação usando redes sociais, Facebook, o Instagram, o próprio YouTube. Então, é muito mais acessível, né? Mais democrático, você investe bem menos do que, por exemplo, contratar rádio ou TV, que é muito mais caro, e finaliza com planejamento financeiro, né, para você minimizar os riscos do negócio. Então, você estuda a viabilidade financeira, define qual que vai ser o seu ponto de equilíbrio, ou seja, quanto que você precisa todo mês vender para pelo menos pagar os seus custos fixos. Então, o plano de negócio é uma estrutura formal. Ele é obrigatório? Não. Existem pessoas que conseguem memorizar cada detalhe. Qual é o problema de você tentar memorizar? A tua memória vai falhar em algum momento. Ou a sua equipe ela não vai conseguir traduzir exatamente o que é preciso fazer. Então, estruturar, ter um tempo para planejar o seu negócio é o recomendado, tá? É o que a gente recomenda. Crie, abra as planilhas, faça simulações. O plano de negócio é uma simulação de todas as situações que poderá vir a acontecer com o seu negócio. Tá? Então, a gente está tratando o futuro, não significa aqui um exercício de acertar ou errar, é o exercício de fazer aquilo que o professor Leandro falou, você traçar as metas, o caminho é o que importa, as metas que vão levar você ao resultado que você espera, e o plano de negócio é que vai definir esse caminho. Pode continuar, Leandro. Perfeito, Zamay. Professora Silvana, se quiser fazer algum comentário. Não, professores, tudo de acordo. Maravilhosamente a apresentação de vocês. Legal. Pessoal, e por fim, então, como eu havia dito, no final, toda essa inovação, ela tem que gerar negócio, né? Ela tem que gerar resultados. E aí, para isso, bem rapidamente, eu vou passar aqui para vocês, tudo isso aqui é o que a gente trabalha nos cursos aqui da Escola de Negócios do Nivem. Aqui é um breve roteiro, tá, de elaboração de um plano financeiro, de um plano de negócio. Aqui não é o plano de negócio. O plano de negócio tem aqueles quesitos, os itens que o professor Zamay comentou. Aqui a gente vai falar mais específico do plano financeiro, tá? Então, um breve roteiro, tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né, do curso, tal, aqui a gente faz uma conexão, né, da sequência lógica até chegar no processo, se ele é viável ou não. Então, a gente tem lá, tudo começa pelo investimento. Então, são alguns passos de como montar esse plano financeiro. Depois,
essa aula, esse curso aqui, ele vai ficar para consulta, né, no YouTube, por vocês. Depois eu passo o meu e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida ali, a gente pode ir trocando informação, tá? Então, tudo começa pelo investimento inicial, onde eu vou fazer um levantamento de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, quanto que eu vou gastar com publicidade, propaganda, treinamento, despesas pré-operacionais de abertura do negócio, taxas, tarifas, o custo de abertura mesmo nas repartições, do escritório de contabilidade, e o quanto eu vou necessitar de capital de giro projetado para um determinado momento. Principalmente se for uma startup, né, o começo ali você investe uma grana, e aquilo vai começar a tracionar depois de um tempo. Normalmente vai fazer uma barriga de escala uma startup do segundo para o terceiro ano, por aí, tá? E nesse período eu tenho que ter uma grana para bancar esse projeto. Então eu faço esse levantamento de tudo que eu vou precisar desses quesitos. Aqui tem um exemplo de algumas tabelinhas, né, de como isso pode ser demonstrado, e aí ali eu tenho um total de investimentos iniciais. Levanto todos os meus gastos fixos e variáveis para apurar custo e formar preço, e nesse processo eu tenho que fazer o levantamento de todos os meus custos e despesas fixos mensais, né, onde aqui eu vou ter, acabou, isso, onde eu vou ter ali tudo, operando normalmente ou não meu negócio, eu vou ter que gastar água, luz, telefone, aluguel, marketing, material de limpeza, escritório, depreciação, seguros, mão de obra, encargos, né? Aí eu vou apurar meus custos variáveis na produção do produto ou serviço, né, insumos ou matérias-primas, ou se for comércio, quanto que eu vou comprar para revender aquele produto. Faço um levantamento de todas as despesas variáveis que vão impactar na formação do preço, e aqui são todas porcentagem, né, sempre percentual. Imposto sobre faturamento, comissão de vendas, juros do administrador de cartão, débito e crédito. Se for uma intermediação financeira, por exemplo, é um e-commerce, eu pago lá um gateway para fazer a intermediação financeira, o recebimento, ele vai segurar um percentual do meu faturamento, e aí eu consigo formar meu preço de venda seguindo essa estrutura, onde custo variável, mais despesa variável, mais o custo de despesa fixo unitário, mais a margem de lucro, vai me dar o preço de venda final. Aqui eu tenho que trabalhar com mais de um produto, eu tenho que trabalhar com esse CDF, que é o custo de despesa fixo, em porcentagem, onde eu pego o CDF total, o custo de despesa fixo do mês previsto, divido pelo faturamento previsto, aí eu chego nessa porcentagem aqui, ó. Tá? E aí eu consigo montar essa estrutura de preço. Joguei na fórmula, obtive meu preço de venda, minha despesa variável representava 14%, esse vezes esse dá o valor. O custo da mercadoria, por exemplo, 32%, em porcentagem é 38%. Subtraindo, eu chego na margem de contribuição. Margem de contribuição é margem que contribui, sobra que contribui, para ajudar a pagar o custo fixo e sobrar o lucro, né? Professora Silvana, está me ouvindo normal aí? Sim, professor, perfeitamente. Ok. Aí depois, no plano financeiro, eu tenho que projetar de 3 a 5 anos a DRE, demonstrativo de resultados, está lá, ó. Receitas operacionais, aqui é só um exemplo, né? Recrutamento, seleção, treinamento, é como se fosse uma empresa de RH. Mês a mês, totalizando no ano, tudo que é receita, menos tudo que é despesa variável, menos tudo que é custo variável, sobra margem de contribuição, que é a sobra que ajuda a contribuir, pagar o gasto fixo e sobrar o lucro. Subtraio meus custos fixos, me sobra o meu resultado, mês a mês, total no ano. Projeto isso aí para 5 anos. Consigo calcular meu ponto de equilíbrio, dividindo meu custo de despesa fixo do mês total, que eu estou estimando, pela margem de contribuição em porcentagem. Como eu encontro essa margem de contribuição? Basta pegar esse valor aqui e dividir pelo total do faturamento. Então, eu pego o total do custo fixo e divido pelo percentual da margem, que é esse dividido pelo faturamento. Chego no meu ponto de equilíbrio no mês. Projeto meu fluxo de caixa, né, o quanto eu espero ter de recebimentos e pagamentos mensais. Aqui é uma projeção de venda, de faturamento mesmo. Aqui é uma projeção de gastos. E aí eu consigo montar o meu fluxo de caixa aqui, ó, entre tudo que eu espero receber menos tudo que eu espero pagar, quanto que eu tenho de fluxo líquido por mês, somando o total no ano, é o valor que eu vou usar para calcular payback, tempo de retorno do investimento, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Projeto meu balanço patrimonial, né, onde eu tenho ativo e passivo, bens e direitos da empresa, deveres e obrigações. O ideal de projetar os 5 anos é para eu conseguir enxergar a evolução do patrimônio da empresa no decorrer desses 5 anos aí. O payback, faço a projeção do payback, que é o tempo de retorno do investimento.
valor presente líquido. Então, se eu investir, por exemplo, aqui 100 mil, e eu tenho, deixa eu pegar aqui, o investimento inicial aqui é 100 mil, e eu espero ter fluxo de caixa líquido, né, de 20 mil para o primeiro ano, 30 mil para o segundo, 40 para o terceiro. A hora que eu faço o cálculo do tempo de retorno, vai levar 2 anos e mais um pouquinho do terceiro ano, que nesse caso aqui, 3 anos e mais um pouquinho do quarto ano. Então, nesse caso, são 3 anos mais aproximadamente 2 meses aqui, é o tempo para recuperar aquele investimento inicial. O valor presente líquido é quanto que vai representar esse investimento dos 100 mil em 5 anos, o quanto que eu vou ter de ganho adicional. Aqui está uma demonstração usando a calculadora HP12C. Então, aqui é a fórmula, né? E a taxa interna de retorno, que, considerando que esse dinheiro que eu estou investindo dos 100 mil, ele tem um custo, no mínimo, aquilo que eu estou deixando de ganhar se eu estivesse investindo no banco, né? Por exemplo, taxa Selic. Então, esse é o custo do dinheiro, dos 100 mil. Quando eu invisto nessa empresa, nesse exemplo aqui na projeção, eu espero retornar por 5 anos 23%. Então, se o custo se a taxa interna de retorno é maior do que o custo do capital, nesse exemplo aqui da apostila, eu estou colocando como 12%. Então, eu posso falar que o meu projeto é passível de aceitação, porque o meu projeto, esse meu empreendimento, ele está maximizando a riqueza do sócio, porque o sócio poderia ganhar 12% ao ano, por exemplo, nesse projeto, e ele, aplicando no empreendimento, a taxa interna de retorno é de 23%, então maximiza o retorno dos sócios. Só para finalizar, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui na Escola de Negócios do Univem, a gente tem uma ferramenta que já faz tudo isso, né? Onde o pessoal vai e entra com os parâmetros, investimento inicial, gasto fixo no mês. Então, a ferramenta tecnológica aqui, ela já vai fazendo todos os cálculos para mim, né? Quanto que eu espero gastar por mês, isso já é projetado pela quantidade de anos que eu estou esperando, né, para o meu projeto. Eu entro aqui com todos os produtos e serviços, o preço de venda, o custo dele, eu entro aqui com a estimativa de demanda, né, quanto que eu espero vender mês a mês, ano a ano, para cada produto ou serviço. Ao final, eu tenho todos os relatórios de viabilidade. Então, eu tenho a projeção da DRE dos 5 anos, eu tenho a projeção do fluxo de caixa dos 5 anos, eu tenho a projeção do balanço patrimonial, que está aqui, fluxo de caixa, balanço patrimonial, ativo passivo, né, os 5 anos, e no final o que interessa para o investidor, né, é se o projeto ele é viável ou não. Nesse exemplo aqui, o projeto é viável, o retorno desse investimento aqui em 1 ano e 4 meses, pelo payback simples, pelo payback descontado 1 ano e 5, o valor presente líquido, ganho adicional, além do custo do dinheiro, é de 2.803.000, e a taxa interna de retorno representa 127%, enquanto o custo do dinheiro, desses 264 mil do investimento aqui, representa a taxa de retorno de 127%. Então, nesse exemplo, o projeto ele é passivo de aceitação. Na escola de negócios, nos cursos de administração, de contábeis, o pessoal aprende a fazer tudo isso aqui, na unha, na raça, né, como a gente fala, e ao final, eles utilizam da tecnologia para poder aplicar na prática todos esses conceitos, esse conhecimento adquirido no decorrer dos anos aí do curso. Porque para a gente interessa muito mais, não somente se os alunos, né, se os profissionais, futuros profissionais da área, se eles são bons desenvolvedores de planilhas, né, para a gente interessa se eles sabem o que eles estão entrando com as informações, com os inputs, com o modelo de negócio, os parâmetros do empreendimento, e se ele sabe falar de investimento inicial, projeção de demanda, custo de produto, formação de preço e essas projeções para, no final, identificar se o projeto ele é viável ou não. Pessoal, eu termino minha fala por aqui. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, não sei se chegou no chat aí alguma pergunta, se a pessoa ainda está aí na sala. Acho que não, acho que no chat a professora Silvana foi respondendo, eu tinha olhado também. Legal. Professor Zamay, deseja fazer alguma consideração? Não, só desejar a todos, né, os parabéns, né, por estarem aqui, e também não se esquecerem que todos os dias, né, tem a programação aí, são todos os dias, né?
Deixa o projeto... Não são todos os dias, não, Zamar. Eu tô com ela aqui. Dia 16/4, a próxima, eu vou né? compartilhar a tela aqui novamente, que eu tenho as datas aqui, Zamar. 16/4. Isso, é a próxima. 16 horas, nós temos a próxima, que é Contabilidade e Gestão Empresarial. É isso aqui, vocês estão enxergando ou não? Tá abrindo ainda, Leandro, tá vindo. Tá, ok. Aí, dia agora 16, isso, Contabilidade e Gestão Empresarial. Dia 20, Gestão Estratégica de Tributos. 23, Aspectos Trabalhistas e Previdenciários. Dia 27, Demonstração do Resultado e Avaliação Financeira. É isso. Zamai? Tranquilo. Só lembrando, né, essa apresentação ela foi gravada, ela vai estar disponível para que todos vejam a qualquer momento. Então, legal, legal. Professora Silvana? Parabéns, professores, excelente apresentação, não é? Estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem e esperamos que todos aqui que participaram, no total 58 participantes, possam continuar o curso nos próximos dias. Obrigada, professores. Ô Leandro, tem um participante que perguntou se a gente vai disponibilizar o material. Tá, pessoal, anotem aí meu e-mail, na verdade eu vou colocar no chat aqui, tá? leandrotenório@univem.edu.br. Então tá aí, tá? Então, quem quiser entrar em contato com a gente aí, fica à vontade, a gente vai trocando informação. Pra gente é sempre um prazer aí. Fábio, obrigado aí pela sua participação, tá? E a gente tá lá. A gente está no Univem, por hora remotamente, né? Então a gente pode ir trocando informação por e-mail, mas assim que a gente retornar, né, dessa suspensão das aulas em decorrência da pandemia, eu, professor Zamai, professora Silvana, lá na Escola de Negócios, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, a gente está todas as manhãs lá, à noite, então vocês fiquem bastante à vontade, a gente vai ser sempre um prazer. A gente espera que esse conteúdo, é lógico, como eu disse no começo, a intenção não era esgotar todo o assunto, porque são 4 anos, né, que a gente vem trabalhando esses assuntos, esses conceitos com os nossos alunos, mas pelo menos assim, a proposta de aguçar, talvez, em alguns que participaram aqui, né, a vontade de empreender, abrindo o próprio negócio, mas no mínimo, empreender internamente, né, na empresa onde trabalha, porque no final, das duas, uma, ou eu vou captar currículo no mercado, ou eu vou entregar currículo. Tem problema ou captar ou entregar? Não, só depende daquilo que você quer para a vida, né? Se eu penso em ser empreendedor, inevitavelmente eu vou captar currículo. Se eu penso em ser colaborador, inevitavelmente eu vou entregar currículo, mas que seja o melhor currículo, que traga ali o maior portfólio de soluções, né, de conceitos, aquelas habilidades técnicas, pessoais e conceituais que a gente tratou no perfil do empreendedor lá, que ela faça parte do portfólio de vocês. Tá bom, gente? Da minha parte era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Sou o professor Leandro Tenório, do curso de Administração, professor Zamai, professora Silvana, coordenadora da Pedagogia, e os 2 professores aqui fazendo parte do nosso time lá da Escola de Negócios do Univem. Então, continua, né, essa programação dos cursos online aí de extensão, tá bom? Professora Silvana, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Professor Zamai, muito obrigado também pela participação, pela contribuição. Pessoal, é isso. Sucesso para vocês aí, tudo de bom e se cuidem, tá? Obrigada. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Até mais.